Mestre, o que eu devo fazer para alcançar a vida eterna? Essa pergunta é a pergunta de todo ser humano. Nós queremos a eternidade. Uma das coisas que mais nos espantam, mais nos questionam na nossa vida aqui na Terra é a morte. E quando falamos da morte, todos nós paramos, porque nós queremos a eternidade. O homem foi feito para a eternidade. A morte entrou na história humana como um entrave, fruto do pecado. O salário do pecado é a morte, como diz São Paulo. Por isso todos nós queremos a eternidade. Queremos uma vida eterna. E Jesus nos dá a chave para a vida eterna. A chave que abre essa porta da vida eterna, que é a caridade. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, e amarás a teu próximo como a ti mesmo. E para nos mostrar a importância e a necessidade da caridade como a chave que abre a porta do paraíso, Cristo nos conta a parábola do bom samaritano. Um homem descia de Jerusalém para Jericó. Jerusalém fica nas montanhas, Jericó fica muito abaixo, é um trecho relativamente curto, com muitos caminhos escarpados, e também nesse caminho havia muitos perigos, sobretudo de assaltos. Este homem assaltado, este homem caído, ferido, é Adão e toda a humanidade ferida pelo pecado. Nós que deixamos as alturas da graça de Deus e caímos, presas fáceis que somos, por causa dos nossos desgastes, ou por causa das nossas más tendências, nós caímos no pecado, caímos como presas do demônio, do mundo e da carne. Então aí naquele homem assaltado e caído e ferido, está cada um de nós, cada ser humano. Desceram então um sacerdote e um levita, que eram homens da antiga lei, e não quiseram tocar naquele homem, porque imaginavam, como dizia a lei, que ao tocar em um morto ou ao tocar em sangue, eles ficariam impuros e não poderiam prestar o sacrifício no templo. Deram mais valor ao ritual do que à própria caridade. Mas desce também naquele caminho um samaritano. O samaritano era um povo que tinha uma origem pagã e que tinha estado lá, sido levado para lá pelos pagãos antigos, nas guerras que havia entre os judeus. Mas esse povo adotou a lei e adotou o culto judaico, a antiga lei. Mas era um povo mal visto, discriminado, um povo que era considerado como parte do demônio. Então ninguém gostava e eram verdadeiros inimigos dos judeus. Mas é exatamente este homem maltratado, este homem discriminado, este homem considerado um inimigo, é este homem que desce do seu animal e vai lá cuidar daquele judeu que estava ali ferido. Esse samaritano é a figura de Jesus Cristo, que tem duas naturezas, natureza divina e natureza humana, e vem ali e desce do céu para vir em socorro de nós, pobres seres humanos, caídos, feridos pelos nossos pecados. Essa é a grande obra do amor de Deus para conosco, um Deus que se faz homem e olha para nós e nos mostra, na prática, como viver a caridade e como alcançar a vida eterna. Aquele que me segue não anda em trevas. Onde eu estiver, eu quero que ele esteja também. E como viver essa caridade no dia a dia? E eu coloco para vocês 3 passos ou 3 pontos que nós devemos meditar e vivenciar. O primeiro, diante do que sofre, nós devemos ter compaixão. Compaixão não é a mesma coisa que lástima, não é a mesma coisa que sentir pena.
Compaixão é eu sofrer com a pessoa. Compaixão, a palavra paixão vem de pássio, que significa sofrimento. Então, olhar para o outro e buscar sentir, participar do seu sofrimento, do seu problema, da sua dificuldade. Como Jesus. Jesus não ficava só reclamando, se lastimando do sofrimento dos outros, ele ia e participava daqueles sofrimentos. Às vezes nós olhamos os problemas que há no mundo e ficamos nos lastimando. Vendo as pessoas sofrendo, ficamos nos lastimando. Coitado, coitado, está sofrendo muito. E o que é que eu faço? Eu só lastimo, só me queixo, só observo. E o que é que eu faço? Eu me uno também àquele sofrimento daquela pessoa. Então a caridade me leva a me unir, num certo sentido, sofrer com aquela pessoa. A misericórdia é exatamente isto, é o amor de Deus que vai ao encontro do sofredor. Como Jesus que vai àquela viúva em Naim, que havia perdido o filho, e vai e consola, e diz, não chores. Ou aquele pecador que vai aos pés de Jesus, e Jesus diz, teus pecados te são perdoados, como também aquela mulher que foi pega em adultério, eles não te condenaram, eu não te condeno, vai e não peques mais. Como aqueles enfermos que na sua miséria chegavam a Jesus, Jesus os levantava e os curava. Aquele pai aflito que vai a Jesus disse, tem piedade de mim, tem piedade de mim. O filho estava lá como possesso do demônio e Jesus vai e consola aquele homem, dizendo, tudo é possível àquele que crê. E cura aquele jovem, como também na família de Marta e Maria, que haviam perdido seu irmão, e o seu irmão ressuscitará. Então nós vamos vendo Jesus participando dos sofrimentos daquelas pessoas, mostrando ali a sua compaixão. Olha para aquela multidão que o segue e diz, eu tenho compaixão desse povo que está comigo há 3 dias e não tenho o que comer, e faz o milagre. E olha para o povo que estava lá como ovelha sem pastor, tenho compaixão desse povo que está como ovelha sem pastor, e os ensinava e os guiava, dando alimento da palavra de Deus. De modo que o primeiro gesto nosso para com o que sofre é ter compaixão. Imagine isso dentro da família, por exemplo, quanta compaixão nós devemos ter uns pelos outros. É o marido que olha a sua esposa e não fica olhando só os seus defeitos, mas olha as qualidades que ela tem, seus sofrimentos, suas dificuldades. Quantas vezes ter que levantar de madrugada para cuidar do seu filhinho e ter que ver uma coisa ou outra da casa, estar atenta a todas as coisas, como aquela inspiradora, como aquela que aglutina a todos. Olhar para ela e não ficar se queixando, olhando para a esposa, não se lastimando, mas valorizando a sua esposa com o amor que ele tem. A esposa que olha o seu marido e não fica criticando, não fica cobrando tantas coisas, mas fica olhando para ele o seu esforço em cuidar da família, em muitas vezes sair cedo de casa, ou algumas vezes até doente, para cuidar dos seus filhos, cuidar da casa, para que mantenha a sua família protegida, dando ali a segurança, né? O pai é o amor providente. O Pai é o amor clemente, que perdoa, o amor também, justiça, que cuida, que cobra, que premia e que também sanciona. Então olhar para o seu esposo e valorizar o esposo que a senhora tem, que tem lá seus defeitos, suas limitações, mas é o homem que Deus colocou aí na sua vida. Os filhos olharem para os seus pais, não para usarem dos seus pais como alguém que vai lhes satisfazer as vontades, mas olhar para os pais com gratidão, com amor, auxiliando, procurando participar das coisas da casa e sofrerem juntos as mesmas dificuldades. E os pais colocarem os seus filhos nessa participação. Parece que os pais superprotegem os filhos para que os filhos não tenham nenhum problema, não saibam enfrentar nenhuma dificuldade, achem tudo muito fácil.
e eles protegem ao máximo. E quando os filhos vão enfrentar a vida, não têm coragem, são fracos e qualquer coisa eles correm, fogem ou muitas vezes se perdem. Então é essa compaixão em comum que nós devemos ter uns com os outros, devemos fazer isso de modo especial dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Então olhar para o outro com compaixão. Olhemos também, depois da compaixão, não só eu vou olhar com compaixão, meu Deus, mas eu preciso também, a partir daí, ter um compromisso. É a segunda palavrinha que eu quero colocar para vocês hoje. Compromisso. Compromisso porque ama. O compromisso daquele que serve. Eu vejo os problemas, tenho compaixão, mas o que é que eu vou fazer? O que é que eu posso fazer para melhorar a situação? O que eu posso fazer em prol do meu irmão? Nós, muitas vezes, passamos a nossa vida só pensando em nós mesmos. Quanto tempo você gasta, por exemplo, nas redes sociais? Quanto tempo você gasta com você mesmo? E olha para o outro que está sofrendo a seu lado, muitas vezes dentro da própria casa. E que compromisso você tem na sua casa, na igreja, e com o mundo, com as pessoas do mundo que tanto precisam de nós. E nós estamos tão acostumados a ver tanta gente sofrendo que terminamos ficando muitas vezes indiferentes ao sofrimento das pessoas. Então nós devemos ter esse compromisso, começando dentro de casa, um compromisso em ir ao encontro do outro, não para se servir do outro, não para usar o outro, mas para estar junto com o outro, servindo também o outro, começando dentro da nossa casa, depois dentro da nossa igreja e depois na sociedade. Eu falei um pouco das redes sociais, eu vejo que muita gente gasta mais com as redes sociais do que com o marido, ou com a mulher, ou com os filhos, ou com os pais. Perdem mais tempo, e hoje é possível fazer a contabilidade de horas, e a pessoa vai lá 4 horas, 5 horas, 6 horas nas redes sociais, 7 horas, 10 horas, e muitas vezes conversar com o filho, conversar com o marido, conversar com a esposa, é rapidinho, 5 minutos, e se falar muito, eu não quero ouvir. E vou lá para o meu quarto, vou fazer minhas coisas e não tem mais diálogo. E como não tem diálogo, cada um se fecha em si mesmo. E quando é confrontado com algum problema, prefere fugir, porque não tem coragem de enfrentar os problemas. E muitos ou saem de casa, ou vão dormir, ou vão assistir a um programa para não ter que conversar. O compromisso nosso com o outro é uma coisa muito séria. E nós não podemos escolher as pessoas a quem nós vamos ajudar. Temos que estar prontos a servir a todos, sem acepção de pessoas. Mesmo aquelas pessoas que nos são ingratas, mesmo aquelas pessoas que vão nos maltratar. Jesus deu um pão para Judas, sabendo que Judas ia fazer. Mas Jesus ama, e quem ama não escolhe, simplesmente ama e faz. Mesmo que aquele que recebe o amor, ele faça o contrário, seja ingrato. Porque nosso amor deve nos levar a Deus. Sempre a Deus. Tudo o que fizestes ao menor dos meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Então a segunda palavrinha de hoje é compromisso. Compromisso no amor, compromisso no serviço diante das pessoas que estão ao nosso redor. E um terceiro momento, depois do compromisso, buscarmos a comunhão. Palavra tão falada hoje e tão difícil de ser vivida. Comunhão vem de comum união. Todos buscamos um fim último, que é a vida eterna. E viver em comunhão no sofrimento. Qual é o sentido verdadeiro do sofrimento?
Deus não nos promete, diz um autor famoso, nos tirar o sofrimento. Ele garante e vem estar presente no nosso sofrimento. Essa é a diferença. Ele não tira o sofrimento, mas Ele está presente quando nós sofremos, porque Ele participa do nosso sofrimento e nos mostra o seu sofrimento na cruz por nós e diz: eu estou com você, eu não abandono você, eu sofro com você, estou presente aí, te alentando, fortalecendo, animando, curando, amadurecendo a sua vida, porque o sofrimento faz parte da vida humana, fruto dos nossos pecados, fruto das nossas más escolhas, fruto também dos pecados dos outros que escolhem mal e nos impõem sofrer, fruto também da nossa própria limitação. Somos seres humanos e, como seres humanos, estamos aí sujeitos às nossas limitações, não somos deuses, fruto também da própria ordem natural das coisas, a própria lei que Deus colocou na natureza e que nós muitas vezes buscamos ferir, conscientes ou inconscientes, conscientemente ou inconscientemente, mas o sofrimento é uma realidade. Mas um dos frutos do sofrimento é nos levar à comunhão. Primeira comunhão com Jesus. Tudo que fizestes ao menor dos meus irmãos, foi a mim que o fizestes. E depois a comunhão entre nós. Quantas famílias, por causa de um sofrimento, se unem? Às vezes, irmãos que estão separados, estão brigando, vem um sofrimento em comum, eles se unem. Às vezes, uma comunidade que vive com brigas, mas quando começa uma perseguição, se unem. É interessante na história da igreja, quanto mais nos grandes tempos de perseguição, como os fiéis estão unidos, porque o sofrimento une, a dor nos une, e quem já enfrentou sofrimentos na vida com outras pessoas, aquela experiência de união, ela nunca se perde. Nós podemos nos esquecer das experiências de alegria com as pessoas, mas nunca nos esquecemos das experiências de dor e de sofrimento que tivemos no nosso passado, porque o sofrimento nos uniu e nos marcou nesta união. Quantas amizades se mantêm durante décadas, porque houve um momento na vida em que sofreram juntos. E quantas amizades se perdem rapidamente porque não tiveram batalhas juntos. Porque o sofrimento leva à comunhão. Repito, com Deus e com os nossos irmãos. E quando olhamos os nossos irmãos que sofrem, como nós nos unimos a Deus e a Ele e como crescemos. Olhando uma família que tem suas dificuldades, como podem aproveitar os tempos difíceis para se unirem mais. E esse compromisso de comunhão é extremamente importante na nossa vida, nos momentos de dor e sofrimento. Olhemos uns para os outros e procuremos nos valorizarmos uns aos outros. Comece dentro de casa. Valorize aquela pessoa que está a seu lado. Olhe não olhe, fique olhando os seus defeitos, mas olhe as qualidades que tem. Não fique criticando os defeitos, mas olhe as qualidades. E quantas tem? Mas parece que a gente se fecha às qualidades dos outros e só acusamos. Agimos só numa relação de acusação. Não é que fulano é isso ou aquilo. Nós não olhamos as qualidades e o que aquela pessoa ou aquelas pessoas fizeram a nosso favor em nossa história. Isso é falta de caridade, né? Olhemos para Jesus com o amor e em Jesus olhamos para o nosso próximo. O que nós devemos ser para o próximo é o outro Jesus. Aquele samaritano que desce e vem ao encontro do que sofre, como eu disse, é Jesus. Nós também,
Para com os nossos irmãos, devemos ser como Jesus, a presença de Jesus no mundo. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, disse nosso Senhor, se vos amardes uns aos outros. Então, essa expressão do amor de Jesus é a expressão que transforma o mundo. E foi exatamente isso que Jesus veio nos trazer como chave de vida eterna. Daí nós entendemos Santa Teresinha, que na hora da morte ela diz, eu não morro, eu entro na vida. Porque ela descobriu a chave, que é a chave do amor. E é essa chave do amor que abre a porta do paraíso. Então não existe mais morte para quem ama. Não existe. Existe uma porta, mas não existe morte, porque a vida eterna já está ali. Por isso, lembremos daquele samaritano, dentro desses 3 passos: primeiro, compaixão; segundo, compromisso; e terceiro, comunhão. E peçamos a Nossa Senhora, nossa Mãe, que nos dê a graça de olharmos para os outros, não para cobrar, não para maltratar ou julgar, mas sempre para amar e viver esse amor de Deus em todos os lugares onde nós estivermos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.